Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais um vídeo especial para você, tratando coisas sobrenaturais que envolve uma palavra poderosíssima. Será que o diabo tem legalidade de entrar na sua família? Será que ele encontra brechas para entrar na família de um servo de Deus, de um crente? Vamos falar sobre esse assunto? Mas antes, vamos orar? Deus, abençoe esta vida que nos ouve de qualquer lugar do mundo, do Brasil, que aonde este vídeo chegar, haja cura, milagre, haja libertação, em o nome de Jesus. E estas pessoas possam ser alcançadas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Queridos, mais uma vez, quem vos fala aqui é o missionário Paulo Santiago. Muito feliz de estarmos com esta série, de colocarmos um vídeo a cada semana. Os vídeos têm alcançado uma boa visualização. Estou feliz, é um propósito com Deus de estar aqui toda semana te ajudando na palavra. Sem muito rodeio, vamos logo para o tema que diz: o inimigo consegue entrar numa família de um servo de Deus? A resposta é não. Um verdadeiro servo de Deus, o inimigo não pode entrar. A Bíblia fala em 1 João 5,18 o seguinte: é sabido que aquele que é nascido de Deus e não peca, este Deus o guarda e o diabo não lhe toca. Poderosa, né? Poderosa essa palavra, né? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz: e oro para que o Senhor os conforte e os guarde do maligno, né? É importante entender as palavras de Deus. Mas eu quero trazer o texto de 1 Pedro 5,8 que diz algo muito interessante: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, a quem o possa devorar ou tragar. Olha aí. Então nós acreditamos que em algum momento o adversário ele pode encontrar uma brecha. Aí é que entra o entendimento que existem pessoas que se dizem crentes, que aceitaram a Cristo, mas ainda têm a natureza de um velho homem. Olhando profundamente, será que esta pessoa recebeu Jesus de verdade? Ou não entendemos que o processo de santidade é contínuo e aquele que começou a boa obra está nos aperfeiçoando até o momento da sua volta, ou o momento que nós nos encontrarmos na partida deste mundo para o mundo metafísico espiritual com Cristo? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Este que começa a boa obra nos dá a entender que a nossa salvação é construída. Logo então, uma vida livre do pecado também é construída debaixo de princípios. E o que abre legalidade dentro da casa das pessoas que se dizem serem servas de Deus, que dão legitimidade para que o diabo e os seus anjos tenham esse poder territorialista de agir pela legalidade dentro da casa? Aqui vai algumas dicas: chamar palavrão, amaldiçoar os filhos, não perceber a atmosfera que os filhos fazem dentro da casa, como invocação do mal, como pactos diabólicos, assistir filme de imoralidade, filme com pornografia, pornô, assistir filmes de terror, de invocação do mal, ensinando bruxaria, assistirem séries consagradas a demônio. Tem muitas séries consagradas ao demônio que vêm explicitamente falando sobre isso, né? Viver uma vida de rancor, de mágoa, sem liberação de perdão. Essas coisas todas, elas abrem precedência para que o diabo trabalhe na questão espiritual. É claro que tudo que é espiritual também vem para o mundo material, e isso tem reflexo no corpo. Falta de liberar perdão, viver uma vida distante daquilo que é os princípios de Deus, né? Uma vida dissoluta, uma vida tola. Então, meu querido, pessoas que têm aceitado Jesus têm muitas vezes perguntado o porquê que essas coisas acontecem. E acontece porque verdadeiramente não houve uma conversão de dentro para fora. A Bíblia diz em João capítulo 3, ali naquela questão de Nicodemos e de Cristo, e ele foi direto e disse que quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. É claro que foi Cristo que nos escolheu, e nós temos certeza disso, e ele nos escolheu para dar bons frutos, e que esses frutos permaneçam para a justiça. Nós devemos nos entregar pelos nossos irmãos, amando-os
e levando a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, não sendo só um ouvinte, mas também um praticante da palavra, como diz Tiago, capítulo 1, do verso 22 em diante. Então, o problema é que muitas pessoas se enganam em ter aceitado a Cristo de verdade. Na verdade, eles aceitaram ali mais ou menos, que não abandonaram vícios, não abandonaram vida pecaminosa. E Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz que quem ama as coisas do mundo odeia a Deus, se torna inimigo de Deus. Quero vos lembrar que as nossas atitudes, elas têm que ser feitas em amor, tem que ser feita com singeleza de coração. Colossenses capítulo 4, versículo 6, a Bíblia vai dizer que a nossa palavra tem que ser temperada, tem que ser mansa, temperada com sal, para que nós convenhamos como falar com as pessoas, não podemos machucar as pessoas, né? E muitas vezes tem filhos vivendo mágoas profundas dos pais que são crentes, mas o pai amaldiçoou o filho, jogou no rosto do filho coisas do passado, trouxe a existenciabilidade novamente do pecado que foi amputado por Deus, e nem Deus se lembra disso. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás e Cristo fez tudo novo. Então, se você tem vivido processos que você acredita que há uma maldição na sua casa, chame esta pessoa e libere perdão para ela, receba o perdão, viva um testemunho de transformação, viva mudança, viva palavras de sabedoria. Olha, meu irmão, o diabo, ele vai procurar sempre danificar o elo mais fraco da aliança, e muitas vezes ele vai na direção daquilo que verdadeiramente nos toca, daquilo que mais nós damos, às vezes, ênfase. Nós temos esquecido que acima de todas as coisas, nós temos que buscar o reino e a justiça de Deus para que as demais nos sejam acrescentadas. É muito importante nós vivemos um ambiente de cura, de milagre, de restauração. Talvez algumas coisas estejam acontecendo porque ainda não houve esta cura plena. Você já aceitou a Cristo, já abandonou muitas coisas, mas carrega as marcas ainda de coisas passadas que te levam ainda para outros sentimentos que não é o sentimento da liberdade de viver uma vida justa, uma vida de equidade, uma vida transformada por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, maldição não existe na vida de um verdadeiro servo de Deus, porque Cristo lá na cruz encerrou toda a afronta do diabo contra a nossa vida. Ele cravou na cruz, ele nos liberou de todo o aporte do diabo por conta do pecado. Ele nos fez novo, ele expôs todos os principados ao vexame, à vergonha, e nos libertou para sempre. O sangue de Cristo, ele tem poder, e ele nos purificou, nos lavou de todas as injustiças e nos perdoou todos os danos causados que o pecado nos trouxe. Então, o verdadeiro crente não é amaldiçoado, não vive debaixo de um jugo desigual. Ele deixou uma vida velha para viver uma vida nova, escrita pelo Senhor. Mas é claro que existem aqueles que ainda precisam passar por uma lavagem completa. Eu acredito que tudo está no construir daquilo que você busca. Então, nesta noite, eu deixo esse entendimento para que você analise o que está acontecendo. Não tente resolver problemas com questões humanas. Resolva as causas com questões espirituais, que aí você vai ter resolução para os seus problemas. Não tente viver problemas administrados. Administre soluções para resolver lá na causa aquilo que precisa na raiz ser cortado. O Deus que você serve vai te capacitar com sabedoria, vai te dar diligência, vai te honrar com discernimento, com fé e com amor. E você vai crescer numa medida muito grande. E Deus vai operar em ti o agir e o querer segundo a sua vontade, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensarmos, segundo o poder em que nós opera. Palavras de Efésios capítulo 3, versículo 20. E para você que ainda tem dúvida, lá no livro de Números, capítulo 19, versículo 23, aliás, o capítulo é o 23, o verso do 19 em diante, mas o 23 vai dizer que contra Jacó não há encantamento, não há mandinga, não há nada. Jesus te protege, Ele te guarda, Ele garante a tua vitória. Então você que é servo de Deus, você é livre de tudo isso. Agora, se algo está acontecendo, alguma coisa foi dada legalidade para o diabo
e ele precisa sair da sua vida. Não é você que sai do lugar que você está, é ele que sai desse lugar que ele encontrou legalidade. Toma essa palavra, ora hoje, unge a tua casa, unge os teus filhos. Isso é bíblico. O óleo significa a presença da unção de Deus na nossa vida. Há um versículo maravilhoso que fala sobre isso. E eu quero finalizar esse vídeo falando sobre esse entendimento que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz assim: em todo tempo seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Quero lhe dizer que roupas brancas, vestes alvas, significa vida de santidade. E óleo descendo sobre a cabeça é presença de unção do Espírito Santo. Vá em paz, ande em paz. Não há derrota que nos derrote, que em Cristo nascemos para vencer. Tenha uma boa semana e até aqui tem nos ajudado o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Salvador, o único Deus verdadeiro, Pai de todos e em todos, para aqueles que nele confiam, está a sua promessa de nos salvar e de nos levar para a vida eterna. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.